E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja ótimo com todos. Eu sou o Davi Alfer, produtor musical aqui do estúdio AD3 Music. E a AD3 Music é uma empresa de produção musical e assessoria musical também, onde nós atuamos com direitos autorais já há muitos anos. Produzimos músicas do ponto zero até lançamento nas plataformas digitais e damos todo o suporte para compositores e cantores que precisam de divulgação, precisam lançar seu trabalho, precisam entender como que a carreira vai andar. A gente dá esse suporte todo. E eu queria te pedir uma coisa já de cara, que você aperte aí o botãozinho de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito aqui no meu canal, ativa o sininho para você receber a notificação dos novos vídeos e vamos caminhar juntos sempre. Se você precisar e quiser fazer um comentário específico a respeito desse vídeo ou de algum outro assunto relacionado à produção musical, composição e direitos autorais, você pode entrar em contato diretamente comigo pelo WhatsApp 31 99857 5681, que também vai estar na descrição do vídeo aí, beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre a harpa cristã tem direitos autorais? Puxa vida, que assunto forte, hein, gente? Que é um assunto que tem dado pano para manga. E é o seguinte, eu me propus a fazer esse vídeo, que vai ser basicamente uma aula a respeito desse assunto, mas também sobre o assunto e o tema direitos autorais. Então é o seguinte, eu não vou conseguir fazer um vídeo curtinho, um vídeo de 5 minutos, 6 minutos, né? Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo e nem se eu vou fazer em um só, mas eu te garanto, não vai ter menos que 10 minutos não, porque o assunto é muito vasto. Mas vale a pena você ficar aqui participando, você ouvir, assistir, e agora a gente tem a vantagem aí, né, do botãozinho 2x, né, você pode aumentar a velocidade aí, você vai ver o vídeo na metade do tempo. E se precisar de alguma coisa, você volta, vê de novo, né? Se você tiver alguma divergência também do que eu vou falar aqui, não se preocupe, não tem problema. Eu não estou aqui para falar e defender que eu sou o dono da verdade, mas eu vou tentar explicar assim com a maior clareza possível sobre o tema. A harpa cristã tem direitos autorais? Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo aqui? Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu pergunto, né? Música cristã, né? Música gospel tem direitos autorais? E esse vídeo ele levanta muitas questões, ele traz muitas pessoas me chamando, perguntando, e entre essas perguntas, a maioria delas eu postei um vídeo cantando e tocando uma música da harpa cristã e o meu canal foi notificado com a reivindicação de direitos autorais. O que eu faço? Eu estou cometendo um crime? Como que as coisas vão acontecer daqui para frente? Então, é por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui e vou tentar explicar tudo, ponto a ponto, detalhadamente, e você vai andando junto comigo aí. Se for o caso, você vai anotando as suas perguntas, as suas questões, e a gente pode conversar depois, com certeza. Então vamos lá. Começando do princípio, deixa eu te contar que a harpa cristã, ela tem três versões específicas em tempos diferentes. A primeira versão data de 1861, foi a primeira vez que foram reunidos cânticos, né, cristãos para atender, né, a liturgia dos cultos. Depois, ela foi oficialmente lançada, inclusive editada e lançada, a harpa cristã, em 1922, com um pouco mais de 500 hinos, e depois foi aderido, né, eles incluíram mais alguns hinos. Nos idos ali de 79 aconteceu isso, de incluir alguns hinos, e, por fim, em 1999, né, foi feita essa harpa cristã que é a utilizada hoje, que é a atualizada, né, vamos falar assim. E essa atualizada, ela tem 640 hinos, na sua maioria traduzidos do inglês. Gente, é uma coletânea fortíssima.
e tem hinos maravilhosos para atender todos os pontos e todas as partes da liturgia do culto, né? Então, em todas as áreas a gente vai ter cânticos ali, hinos que vão atender essa demanda aí da igreja. Então, a gente falar sobre direitos autorais vinculados à harpa cristã, a gente vai precisar também entender um pouquinho a respeito da lei dos direitos autorais e do que realmente é direito autoral. Se você quiser saber a fundo, né, sobre o que é direito autoral, aqui no meu canal também tem um vídeo com esse título, O que é direito autoral. Vou tentar deixar no card aí, para depois você voltar e assistir, passar a entender em detalhes sobre o que é o assunto. Mas vamos lá. Vamos compreender que o direito autoral, ele é uma lei, e ela não é uma lei local, não é uma lei nacional apenas, é uma lei mundial. Por quê? Porque trata-se de uma obra intelectual. Alguém teve que criar aquela obra, né? E a nossa lei autoral, nossa lei de direitos autorais no Brasil, por exemplo, ela reza o seguinte: somente o autor deve gozar dos benefícios da sua obra intelectual. Somente o autor e tão somente ele deve gozar dos benefícios da sua obra intelectual. Ainda mais quando esses benefícios dizem respeito à área monetária, né? Então, a lei ela é bem específica e bem clara em relação a isso. Agora, para a gente entender como que essa situação funcionaria de fato, procure entender o seguinte, que a gente tem, numa situação de uma música, a gente tem três partes específicas. A gente tem a parte da composição, que é a música, ela precisou ser composta. Alguém teve que fazer aquela música, né? Letra, melodia e tudo mais. Então, essa é uma parte, né? A composição. Então, tem o compositor, autor daquela música. Existe também a outra parte que nós chamamos de fonograma, que é basicamente o áudio da música, a gravação da música em si, né? A música gravada, ali a gente tem um fonograma da composição. E nós temos também a terceira parte, que a gente chama de obra, a obra musical. O que é a obra musical? É o conjunto, né, de tudo que se faz a partir daquela composição. Então a gente tem o fonograma, a gente tem o videoclipe, a gente tem a coletânea, a gente tem o livro, né, o songbook daquele disco, por exemplo. Um songbook faz parte da obra musical vinculada, tudo está vinculado ao autor. Tudo está vinculado ao autor. Aí você pensa assim, mas eu vou fazer um livro de cifras, eu vou fazer um livro de cifras com reharmonizações da harpa cristã, e eu vou simplesmente pegar lá os hinos da harpa cristã e vou colocar ali, vou fazer esse livro de reharmonização e vou lançar esse livro de reharmonização. Você está fazendo parte da obra, né? Você está fazendo parte da obra. Esse seu livro de cifra de reharmonização faz parte da obra musical das músicas contidas lá na harpa cristã. Um outro ponto muito interessante, muito importante da gente saber é que toda música ela tem duas formas de gerar para o autor os ganhos, os benefícios monetários que a lei dos direitos autorais protege, né, o autor. Existem duas formas do autor ter essa fonte, esse privilégio, né, ou gozar desses benefícios. Quais são as duas formas? A primeira é a liberação daquela obra para a pessoa, ou daquela composição, a liberação da composição para a pessoa poder criar subprodutos daquela composição, fazendo parte, assim, então,
da obra geral, né, daquela composição ou daquele compositor. Essa é a primeira forma, é a liberação. Como que funciona a liberação? A liberação é, eu compus uma música, mostrei ela para você, você ficou interessado, você quer trabalhar essa música minha, você quer gravar essa música, você quer lançar um CD, quer fazer um clipe, quer lançar um DVD dessa música minha, então você entra em contato comigo e nós negociamos um valor para a liberação dessa música. Sabe aquela expressão assim, eu quero vender minhas músicas? Né? A gente ouve muito essa expressão por aí. Não é bem vender minhas músicas, é liberar as músicas. Né? Então, nós negociamos um valor, fazemos um contrato e eu libero para você usar a minha composição no seu trabalho. Esse trabalho seu, né, vai fazer parte da minha obra musical, porque eu sou o compositor daquela música. Né? De repente foi uma música só num disco, mas pode ser 5, 10, né, 3, aí varia. Vai depender do acordo que nós vamos fazer. Mas aí a minha obra musical, ela está representada e as minhas composições foram liberadas para você e eu ganhei para isso. Quanto que eu te cobrei? Quanto que eu te cobrei para poder gravar a minha música e trabalhar a minha composição? Eu te cobrei R$ 2.000, eu te cobrei R$ 5.000, eu te cobrei 20 mil, não sei. Nós negociamos e eu estou gozando dos benefícios de ter a minha obra intelectual, né, que é a minha composição. Essa é a forma 1 do autor gozar dos benefícios, né, aquilo que a lei dos direitos autorais fala. E a segunda forma é através de royalties. Os royalties, eles vêm justamente da execução pública, a execução pública daquela composição, naturalmente e na maioria das vezes através de um fonograma, ou seja, de uma gravação, né? Quando essa gravação é executada de forma pública, existe um sistema, que é o sistema que protege os direitos autorais do autor, né? Esse sistema, então, ele capta essa execução pública e percebe que a execução pública está gerando, de alguma maneira, benefícios para quem está executando. Ou seja, deixa eu te explicar isso, né? Eu estou falando mais pausado ainda para você poder compreender bem. Ou seja, tem uma festa num ginásio aí da sua cidade e você gravou a minha música e vai ter uma festa, uma grande festa aí na sua cidade e tal, o pessoal está preparando, vão ter lá 10, 15 mil pessoas nesse ginásio e lá você vai cantar a minha música, né? Ou você vai mandar a sua música para ela poder tocar lá enquanto o pessoal está se divertindo. Alguém está tendo benefícios com esse evento e automaticamente com a minha música. Ela não é minha? Eu te liberei para gravar, mas ela agora está tocando lá e o dono da festa, ele vendeu ingressos, ele vendeu 10 mil ingressos, 15 mil ingressos, ele está vendendo cachorro-quente, refrigerante, está vendendo tudo lá e a minha música está servindo de entretenimento para o público que está lá. Então, o dono da festa está tendo benefícios com a minha composição. Então, eu sou o autor. Então, quem deve gozar dos benefícios dessa obra intelectual? Eu que sou o autor. Então, existe um sistema, existe um órgão no Brasil chamado ECAD. O ECAD é responsável por fiscalizar e distribuir os royalties dos direitos autorais. Então, eles fiscalizam essa festa, eles então vão saber lá, vão ouvir a minha música, né? Tudo vai estar alinhado, né? Estamos olhando o melhor cenário possível, que eu sou filiado ao ECAD, que eu tenho as minhas composições todas cadastradas lá,
que eu tenho os fonogramas cadastrados em meu nome também, como autor e compositor. Então eu estou olhando tudo, falando aqui sempre no melhor cenário, tá joia? Então, o ECAD vai fiscalizar aquela festa e vai, então, recolher os direitos autorais que são dos autores e dos conexos. Quem são os conexos? Você é o principal conexo, porque você interpretou a música, né, que está sendo tocada lá. Os músicos que tocaram na gravação também são conexos. O produtor executivo ou fonográfico da música, ele tem também uma parte lá como conexo. Mas aí o ECAD, então, ele traz a mim, como o autor, estamos falando mais sobre o autor, né? Traz para mim, como o autor, o meu direito, o meu benefício de ter uma obra intelectual também na segunda maneira, que é depositando para mim os meus royalties da minha música ou da minha obra intelectual, né, da minha composição, está sendo executada de forma pública. Então, tem toda uma cadeia, toda uma situação que vai acontecer. Ótimo. Então, por que eu estou te explicando tudo isso dessa forma para eu falar sobre a harpa cristã, se ela tem direitos autorais ou não? Lembra que eu falei que a primeira vez que reuniram cânticos ali da harpa cristã data de 1861. 1861. Em 1961 fez 100 anos, né? Em 2011 fez 150 anos. Então a gente já está falando, pensa só, a gente já está falando aí de 160 anos. Basicamente estamos em 2022, né? Agora que eu estou gravando o vídeo, mais de 160 anos. Depois foi em 1922. 1922, nós estamos falando então do quê? De 100 anos também de música, né? De harpa cristã. Só falando disso aí, eu preciso te explicar o seguinte. A lei do direito autoral, o direito autoral é sensacional, porque ele é vitalício e hereditário. Ele dura, né? O direito dessa música que eu liberei para você, o direito autoral dela, sobre ela é meu enquanto eu estiver vivo, e depois que eu estiver vivo, vai passar também para os meus herdeiros. No entanto, até 70 anos após a minha morte. Então, depois de 70 anos da morte do autor, os direitos autorais, eles então se tornam públicos, né? Eles passam a ser aquelas obras ou aquela composição passa a ser domínio público. Ela é, então, do público. Então, ninguém pode exigir uma liberação para uma obra que tem 150 anos. Sabe por quê? Porque eu imagino assim, essa primeira edição lá da harpa, né, que os hinos foram colocados ali, foram compilados, foram buscados, não significa que aqueles compositores fizeram aquelas composições naquele ano, naquele período. Muitos daqueles compositores ali já tinham 40, 50, 70 anos, não sei, né? As músicas foram escolhidas e colocadas, mas, né, já eram pessoas de mais idade. Então, eu imagino que dos cânticos originais da harpa cristã, eu acredito assim, quando eu digo originais, é aquela que foi lançada em 1922, com uma breve inserção ali na década de 70. Eu acredito que esses cânticos originais, todos eles se enquadrem nesse quesito aí dos 70 anos pós-morte do autor. Eu acredito que todos eles vão se enquadrar. Em 1999, a harpa cristã ela aderiu cerca de 140 hinos, mais ou menos, e eu acredito que esses novos hinos que foram colocados ali, eles sejam mais recentes. Então, é provável que
o direito autoral ainda esteja vigente e não tenha caído na questão do domínio público. Então, é possível que alguns estejam vigentes ainda. Então, tá. Então, eu estou chegando numa conclusão aqui, né, vou tentar acelerar mais um pouquinho aqui o vídeo, mas eu estou chegando numa conclusão, tendo te explicado todas essas coisas, te falando que, de certa forma, a harpa cristã não tem direitos autorais. Mas então por que a pessoa grava um hino da harpa cristã e aparece uma reivindicação do direito autoral lá no YouTube, por exemplo? Né? É geralmente o que acontece. Sabe, tem uma situação que a gente precisa compreender. Quase nunca se levou a sério essa história de direitos autorais no Brasil. Os próprios compositores não levam a sério. Os músicos, os arranjadores, os produtores não levam a sério. Não é culpa, por exemplo, do ECAD, que é um órgão do Estado, né? Um órgão não é estatal, mas é um órgão homologado pelo Estado. Não é culpa deles, é culpa geralmente da categoria da classe. Quer ver? Eu vou te perguntar um negócio. Você é filiado a alguma das associações do ECAD? Né? Você tem sua carteirinha como compositor, como intérprete, como músico? Você tem suas músicas registradas? Né? Quantas músicas você tem? Né? Elas estão registradas no seu nome? Estão cadastradas em seu nome? Quantas gravações você já participou? Todas essas gravações você está lá, constando lá como músico, participante, como arranjador? Só por essas perguntas que eu estou fazendo e pela resposta que eu estou vendo aí no seu olho, como é que eu vou ver seu olho, né? Não tem jeito não. Mas a gente vê, a maioria das pessoas, eu lido com isso todo dia aqui na empresa. Lido com isso todo dia. Eu falo para você o seguinte, que de cada 10 pessoas que me procuram, eu vou ter que aumentar o número, tá? Eu vou ter que aumentar o número. De cada 100 pessoas que me procuram para falar algo a respeito de direitos autorais, uma ou duas, no máximo, tem filiação com o ECAD. A maioria não tem. Então, nunca se levou muito a sério essa coisa do direito autoral. E isso eu estou falando entendendo o meio secular todo. Agora, o meio cristão, religioso no geral, então aí é que ninguém fala disso, ninguém toca no assunto. Parece que é até pecado falar que você vai registrar uma música. Falar que parece que é pecado, né? Falar que você quer o direito autoral da sua música, que você quer cobrar pela liberação de uma composição sua, né? Igual eu falei aqui, que eu quero te pedir R$2.000 para você gravar a música minha. Aposto que tem gente aí que pensou em me excomungar, né? Quando eu falei isso. Por quê? Porque no nosso meio, né? Do meio cristão, falo nosso meio porque graças a Deus o Senhor também me encontrou e me resgatou. Eu sei disso desde sempre. Eu sou cristão evangélico desde a infância. E eu sei disso. Não existia esse assunto. Né? Não se falava sobre isso. Então, o que acontece? A harpa cristã está lá. Ela está lá. Cerca de 640 hinos estão lá. Que foram compostos por alguém, gente. Eles foram compostos por alguém. Alguém teve que fazer aquelas músicas. Alguém teve que fazer. Embora a harpa cristã não seja exatamente um disco, né, ou não sejam fonogramas, é uma coletânea, um livro, mas faz parte da obra musical daqueles autores, daqueles compositores. Só que caiu em domínio público. Então, o que acontece? Alguém, presta atenção, esse é o cenário 1, tá? Vou te explicar o cenário 1. Alguém já pensou em adquirir os direitos dos hinos, porque o direito também pode ser adquirido.
Aí muda a figura. Muda a figura. Porque se alguém adquiriu os direitos dessa obra, né, dessas composições, adquiriu o direito e agora eles estão gozando de receber o direito, eu não posso fazer nada. Alguém adquiriu. Esse é o cenário 1. Por isso que, às vezes, você grava um hino da harpa cristã, você imagina se é domínio público. É mesmo, é domínio público, porque já tem mais de 70 anos da morte dos autores. Não sou eu que estou falando, são os números, são as datas que estão falando. Né? Só que aí aparece lá, reivindicação de direito autoral. Aí a pessoa fica desesperada, como é que pode? Eu quero tirar isso aqui do meu vídeo. Estou te falando no cenário 1, tá? Que é o cenário mais simples possível de ter acontecido. Né? Por exemplo, a CPAD, ela pode ter adquirido parte dos direitos. Não conseguiu adquirir todos, mas pode ter adquirido. Justamente por ter feito a obra, né, feito parte da obra, ter editado a coletânea, né, a harpa cristã, ela deve ter, de alguma forma, a aquisição da liberação de alguém lá nos idos do começo da Assembleia de Deus. Né? Alguém deve ter recebido a liberação por escrito de um autor e outro, um compositor ou outro, e essa liberação ter ido para o nome da igreja, né? Ter ido para o nome da instituição. Isso pode ter acontecido. Né? Eu não sei falar isso com precisão. Então, eles têm, como eles receberam, eles adquiriram o direito de alguma forma, então eles podem exigir, né, a gozar dos benefícios que aquela obra traz, que aquela composição traz. Eles têm esse direito. Né? Esse é o melhor cenário. Não só a Igreja Assembleia de Deus, ou a CPAD, né, ou alguma outra entidade de edição deles, mas também outras empresas podem ter vasculhado, pesquisado, descobrido que o hino 52, 94, 117, tal. Ninguém havia ainda tentado adquirir os direitos. Eles vão lá e cadastram aquilo como direito deles. Né? Poderia fazer isso? Não é o meu papel falar se sim ou se não. Eu só sei que pessoas fazem isso. Porque a obra está lá em domínio público, ninguém reivindicou. Então, existem empresas no mercado, que é um mercado feroz demais, existem empresas que vão lá e vão reivindicar sim e vão acabar detendo o direito. Esse é o cenário 1. O cenário 2 é o cenário de que quase todas essas músicas são músicas americanas e também músicas potencialmente da Inglaterra. Né? Quase todas elas foram traduzidas do inglês para o português. Então, as letras são traduções, então elas podem ser consideradas, né, obras, inclusive, do tradutor, e o tradutor pode ter passado tudo assim, sem reclamar, tudo para o nome, por exemplo, da Assembleia de Deus. Ele pode ter feito isso, o tradutor, sem problema nenhum. Por quê? Era direito dele. Como tradutor, ele podia exigir ser ele o detentor, ou ele podia passar isso para alguém. E ele pode ter feito isso, as letras. Agora, as melodias são dos autores lá nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem uma pequena diferença na questão dos direitos, né? Que aqui no Brasil, o direito ele é pró-artista, ou pró-autor, né? Melhor dizendo. Lá nos Estados Unidos é pró-obra. Né? Então, as empresas lá nos Estados Unidos, as gravadoras e editoras e representantes das famílias e tudo mais, eles podem ter o direito sobre a obra vitalício realmente, como está no nome da empresa, até que a empresa se extinga, está no CNPJ, vamos falar assim, né? Então, a empresa não morre, né? Não vai falecer. Ela pode ceder o direito.
né? Ela pode indicar para outra pessoa, mas empresa não morre. Se está no CNPJ a melodia, aí vai ter mesmo. Aí vai ter reivindicação de direitos autorais mesmo. Esse é o cenário 2. Vai acontecer. Vai acontecer. E lembra daquilo que eu falei das duas formas do autor gozar dos benefícios, que é a liberação e que é também os royalties? Essas empresas, né, essas marcas gravadoras, editoras e pessoas físicas, pode ser, nenhum deles tem o direito, por assim dizer, de exigir liberação pela gravação dos hinos ou a execução dos hinos da harpa cristã. Porque a liberação só o autor pode fazer. Né? Quem tem o direito autoral por ter adquirido, ou por ser cedido, ou por ser hereditário, né? Não, o hereditário tem o direito, sim. O hereditário pode exigir liberação. Agora, quem adquiriu ou foi cedido, não. Só o autor pode ceder. Então, igual, por exemplo, quando você coloca no Google lá, harpa cristã, direitos autorais da harpa cristã, tem um blog que, inclusive, ele está até travado no Google. Tem um blog que tem uma resposta lá sobre uma pergunta dentro desse assunto. E chega uma hora que a pessoa que está respondendo, que é do suporte lá, parece que a pessoa fez a indagação com o Google, né, com o YouTube e tal. Aí o Google respondeu, tinha uma pessoa respondendo lá. Aí ela falou algo desse jeito assim, ó: você não pode reproduzir uma música, mesmo que na sua voz ou no instrumento. Ninguém pode reproduzir uma música que não é sua, sem ter. Não é verdade. Essa parte da resposta é mentira. Porque senão, como que a composição seria algo para o público? Né? Não é verdade. Qualquer pessoa pode executar qualquer obra musical. Escuta isso que eu estou te falando. Qualquer pessoa pode gravar um vídeo de qualquer música, de qualquer lugar do mundo. Você pode gravar um vídeo, colocar no seu canal no YouTube, colocar no seu Facebook, colocar no tal. Você pode fazer isso tudo. Porém, aí agora vem o adendo da questão, né? Para a gente fechar aqui mesmo a coisa. Primeiro, você não pode ter benefícios para gozar com aquele material que você fez. Você não pode gozar de benefícios, sobretudo monetários ou morais. Por exemplo, você não pode receber o convite para ir cantar num cruzeiro com tudo pago durante 40 dias e, além de tudo, ganhar porque você foi a música da harpa cristã que te levou para lá. Né? Tecnicamente, você não poderia gozar desse direito, porque o direito, você deveria passar esse direito para o autor. Como a harpa cristã não tem mais o autor, ele já não existe mais, então você vai ter que passar o direito para quem tem o direito sobre aquela obra. E se tá lá, gente, deixa eu falar para você um negócio. Se tá lá, apareceu reivindicação, é porque tem alguém que já adquiriu. Foi cedido ou adquiriu. Não tem jeito. Essa é a realidade. O que você pode pedir você pode entrar em contato, abrir uma disputa e pedir, olha, é possível remover a reivindicação? É possível você liberar para eu monetizar meu vídeo? Porque o que vai acontecer, se você tiver a reivindicação de direitos autorais, é que o seu vídeo não vai poder ser monetizado. Por quê? É um benefício, você não vai poder gozar dele. Entendeu? Então, é isso só que vai acontecer. É pecado? Porque eu gravei o hino e eu estou em pecado. Não, irmão, você não está em pecado. Qualquer pessoa pode gravar qualquer música, um vídeo de qualquer música, tocando seu teclado, seu violão, tocando sua flauta, seu saxofone, seu trompete, fazer lá um playback e gravar. Todo mundo pode fazer isso. Só
que você não pode, por exemplo, né, eu vou exemplificar aqui bem claramente, assim, para você entender. Você não pode, por exemplo, pegar esses hinos da harpa que tem reivindicação de direito autoral lá e gravar, por exemplo, 1000 pendrives e vender esses 1000 pendrives sem notificar, pelo menos, quem está reivindicando os direitos autorais, né? Por quê? Porque aí sim você vai estar burlando uma regra, né? Uma norma. Agora, gravar um vídeo não tem problema, né? Gravar um vídeo não vai fazer mal, não vai matar ninguém, né? Por exemplo, você pedir a autorização, né, a liberação, você também não vai fazer isso. Você não vai fazer isso. Você não vai pedir liberação para gravar ainda da harpa. Porque é bem capaz, no mundo de hoje, ter gente que vai querer receber seu dinheiro para poder liberar você gravar ainda da harpa. Não faz isso. Não faz isso. Respondendo à pergunta do título do vídeo, a harpa cristã tem direitos autorais? Tem. Mas ela exige liberação, eu tenho que pedir liberação para fazer parte da obra musical? Não, porque não tem o autor, é domínio público. Né, para ficar bem esclarecido, né, eu acho que eu consegui esclarecer, mas eu vou só ratificar aqui o seguinte, que quando uma pessoa tem o direito autoral sobre uma obra, quando ela tem o direito autoral sobre uma obra, o que ela quer é o que é direito dela, né? Ela não quer falar assim, não, você não vai gravar a música. Você não vai gravar a música. Ela é o autor. Se ela não for o autor, nem o editor responsável, porque tem essa figura também no meio da coisa, né? Que é o editor, que é aquela empresa que representa o autor. Isso também a gente tem que ficar bem atento, porque às vezes o editor ele está representando e ele não quer liberar, não vai querer deixar tocar a música, né? Mas na harpa cristã, exatamente na harpa cristã, eu te afirmo que dos 640 hinos, você vai ter ali mais de 300 que você não vai ter preocupação nenhuma com ele, né? Mesmo se aparecer reivindicação, você vai poder entrar lá e pedir a liberação, eles vão tirar a reivindicação, né? Agora vai ter esse outro grupo aí, né? Mais ou menos a metade, né? Vamos falar assim, vai ter o outro grupo de músicas que vai ter uma empresa e outra, uma marca e outra que vai acabar reivindicando. E como eu já disse, se apareceu é porque tem, né? Se apareceu é porque tem. Beleza, estamos conversando sobre esse assunto aí, né? Deu para esclarecer bastante coisa, né? Deu para esclarecer que de repente a música está protegida por alguém lá nos Estados Unidos e que como o YouTube, por exemplo, é mundial, está protegido lá, está protegido mesmo, tal. Deu para entender essas coisas, deu para entender que o direito autoral não é uma questão de violação da obra, é uma questão de benefícios que somente o autor pode gozar, ou quem tem o direito daquilo ali pode gozar. Deu para esclarecer? Espero que tenha dado para esclarecer. E, como eu disse, né, se ficou dúvidas dentro do assunto todo que eu conversei aqui com você, manda para mim aqui suas dúvidas, né, pelo WhatsApp. Eu peço sempre para o pessoal me chamar no WhatsApp por mensagem, por favor, né, mensagem de texto ou áudio, pode mandar que eu retorno, eu respondo. Eu só não atendo chamada, né? Eu não atendo chamada, porque senão eu não dou conta de conversar com todo mundo, beleza? Mas fica aí feito, né, a nossa narrativa aqui sobre harpa cristã e os direitos autorais. E se você tem aí suas composições também, se você quer deixar para os seus herdeiros aí uma fonte de renda,
perpétua também, muito bacana saber e lembrar disso. Me procura aqui que nós vamos resolver todas as questões dos seus direitos autorais. Beleza? Deve ter aí mais um vídeo indicado para você aí também. O botãozinho de se inscrever, não esqueça. E precisando de mim, pode chamar. O WhatsApp vai estar na descrição aí do vídeo. Beleza? Forte abraço e até a próxima oportunidade, no próximo vídeo nosso.